Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de domingo, 14 de julho, traz-nos o título Curando um Paralítico. Irmãos, aquele paralítico, eu gostaria de fazer uma introdução sobre a pessoa daquele paralítico. A situação da qual, e aí eu quero fazer uso de um livro chamado O Desejado de Outras Nações, onde a autora, uma norte-americana, Ellen White, fazendo um comentário sobre ele, num capítulo. Deixa eu separar aqui. Capítulo 27. Falando das duas curas, né? Ela aqui fala tanto do leproso quanto desse paralítico. Nesse paralítico, irmãos, ele tinha uma vida dissoluta, uma vida de pecado, uma vida que tinha levado ele àquela condição. O texto de Marcos, nem os outros evangelhos, lhes deixam claro sobre o assunto. Mas quando ele estava naquela condição, ela chega a descrever que ele sabia que a sua vida de pecado levou àquela paralisia. Ela chega a dizer que a sua condição estava tão lastimosa que a sua carne estava quase que em estado de putrefação. Ele estava de fato à beira da morte. Tentou a busca dos fariseus para que pudesse aliviar-lhes as suas cargas, as suas dores e angústias, coisa que lamentavelmente se tornou vã. Eles nada fizeram e o pior de tudo, acuaram-se dele, ou seja, excluíram da sociedade, classificando como aquele que estava sofrendo o castigo de Deus, estava sendo penalizado por uma vida de pecado. Então, além de existir a dor física que ele estava passando por sua paralisia, ainda existia a questão emocional que lhe tirava as esperanças de uma vida diferente, de uma vida transformada. Aquele paralítico, irmãos, ouvira falar de Jesus. Ouviu falar que ele tinha curado leprosos, ouviu falar que ele tinha curado um endemoniado, e aquilo lhe renovou a esperança. Só que, quando ele chega até a casa onde Jesus se encontrava, a quantidade de gente ali era muito grande. Sabe, existe uma lição passada que dizia assim, formando amigos para Deus. E nessa lição, nesse título dessa lição, eu lembro que é mencionado essa história. O texto de Marcos menciona que ele estava com 4 amigos. E eles olharam ali, tentaram. Ellen White é muito clara nessa questão. Eles tentaram infiltrar ali meio a multidão, mas sem sucesso. A casa estava tão lotada, tão cheia de gente, que até lá fora multidões o cercavam, dando impossibilidade de entrar. Imagina a cena. 4 pessoas carregando um paralítico, tentando ali passar em meio a uma multidão tão apertada. Realmente era difícil fazer isso. É interessante porque a sugestão do paralítico foi que vamos ao telhado. Foi dele que partiu a iniciativa de sair daquele lugar, mas que de uma forma ou de outra ele pudesse ter Cristo diante de si. E o que acontece? Os seus amigos levam aquele paralítico até lá. O telhado naquela época ele era de um barro batido, junto com algum tipo de mato, algum tipo de galho, tornava-o tão duro que era seguro ficar em pé diante dele. Então eles abrem um buraco naquele telhado, desce o paralítico ali. Eu fico imaginando aquela cena, Jesus ensinando, falando para as pessoas, e olha para cima, vê alguém caindo, ou alguém sendo colocado diante dele. Quando ele olha para aquele homem, o paralítico pensou até então, antes de chegar até lá, ele, como um mestre e rabino, e o Filho de Deus, ele vai saber que eu tenho uma vida de pecado. Ele vai saber que eu estou nessa condição por causa de algo que me acarretou a isso, uma vida dissoluta. Ele não vai me aceitar. Pensou até, e aí a gente vê como o inimigo é pessimista, que a semelhança dos fariseus, dos doutores daquela época, que o repudiaram, Jesus provavelmente poderia fazer o mesmo, mas a sua fé se reacendeu. E mesmo com pensamentos pessimistas, ele não deixou de ir até Cristo e foi até lá. Então nós conhecemos a história. Ele chega até ele, Jesus olha para ele e efetua a cura, que aqui na lição faz-se a pergunta, né? O que o paralítico estava procurando? Ele estava, junto com seus amigos, querendo uma resolução da sua paralisia. Mas o que ele mais almejava em seu coração era a cura espiritual. Olha o que ela fala aqui, diante dessa situação. Jesus, eu estou fazendo uma menção também de uma lição antiga, tá? De 2005, quando comento sobre isso. Aqui diz assim, ó, Jesus honrou a fé daqueles homens que levaram o paralítico, mas não da maneira como eles esperavam, porque aqueles amigos queriam uma cura física de imediato.
Como leproso, esse paralítico perdera toda a esperança de restabelecimento. Sua doença era resultado de uma vida pecaminosa e seus sofrimentos amargurados pelo remorso. Por muito tempo, ele apelara aos fariseus e os doutores, esperando o alívio do sofrimento mental e físico. Mas eles, esses líderes, friamente o declararam como incurável e uma pessoa abandonado à ira de Deus. Aí vem um ponto crucial que eu quero que vocês escutem aqui. Não era, entretanto, o restabelecimento físico que ele desejava, tanto, mas o alívio do fardo do pecado. Se pudesse vir a Jesus e receber a certeza do perdão e a paz com o céu, estaria contente de viver ou morrer, segundo a vontade de Deus. Porém, quando Jesus realiza aquele milagre físico, ele o fez como uma consequência de um milagre espiritual. E qual foi o milagre espiritual? Jesus o restabeleceu emocionalmente, lhe deu vigor e esperança. Filho, tenha ânimo. Você está com a mente sobrecarregada de pecados, mas você está perdoado. Aquele paralítico, irmãos, não pediu perdão a Deus. Você não vê ele falar nada. Ele não tem uma conversa. Ele olha para ele e, lendo o coração, ele descreve: tem bom ânimo, teus pecados estão perdoados. E agora, quem estava ali ao redor ficou sem entender aquela cena. Como assim? Como ele pode perdoar pecados se ele não é Deus? Só quem pode perdoar é Deus. Ele está blasfemando. Jesus, lendo seus pensamentos, conhecendo seus corações malignos, ele descreve a seguinte frase. Ele diz a seguinte frase: por que cogitais em vossos corações? Qual é mais difícil? Dizer, perdoados são os teus pecados? Ou dizer, levanta-te e anda? É uma pergunta. Não há resposta, senão silêncio. Mas Jesus continua: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu lhe digo, levanta-te, toma tua cama e vá embora. Irmãos, em um salto, aquele homem se fica de pé. E levando em consideração, eu fico imaginando aquela cena, a sua pele estava como que apodrecida pela paralisia. E agora a pele fica limpa, totalmente renovada. E ele, ao ver o vigor dos seus nervos, dos seus tendões, dos seus ossos, ele dá um salto e fica em pé. E sai glorificando a Deus. A semelhança daquele endemoniado, o texto sagrado fala que as pessoas ficaram admiradas porque nunca viram tal coisa. Esse foi o primeiro milagre de paralisia. Assim como o primeiro milagre do endemoniado, como também o primeiro milagre do leproso, e todo mundo ficou ali espantado diante daquela cena. Jesus, mais uma vez, fez valer a importância do ministério salvífico em prol daquelas pessoas. E ele sempre dava assistência de forma especial aos inválidos, aqueles que não eram vistos com bons olhos, aqueles que eram repudiados pela sociedade. A esses, Cristo enobreceu. Então pense você comigo agora. Não sei qual é a sua situação, mas não pense que você está abandonado por Deus. Não pense que Deus deu as costas para você ou está priorizando outras coisas ou que o seu problema é pequeno demais para que Deus possa então se preocupar. Não. Deus está diante de você e tem piedade da sua situação. O que Ele quer de você é que você o busque em espírito e em verdade. Que você faça como aquele paralítico. Independente das barreiras, eu vou até Cristo. Independente das circunstâncias, eu não vou esmorecer. Eu sei que nele está a minha bênção e nele eu vou confiar. E ele não cessou até que tivesse um encontro com Cristo. Então, meu apelo aqui é: se aproxime tanto de Cristo, se relacione tão intimamente com Ele, a tal ponto que você possa sentir o seu cheiro, sentir a sua presença e tocar em seu rosto. Faça valer, embora você não veja com os olhos físicos, que a fé lhe faça enxergar. Da mesma maneira como Jesus fala assim, e Jesus, vendo a fé deles, como se vê fé? Como se vê a fé? Assim como o amor, a fé não pode ser vista, mas ela pode ser sentida e manifesta através de atitudes. A fé sem as obras é morta. As obras evidenciam a fé e eles evidenciaram através da insistência de chegar até Cristo. Que Deus nos abençoe e que a nossa fé fale tão alto, mas tão alto, que silencie a nossa incredulidade e tenhamos a convicção de que com Cristo estamos seguros e que Ele conosco, com certeza, as batalhas não deixarão de vir, mas a vitória é certa. Deus abençoe você.
Querido Pai Celestial, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelos Teus conselhos e obrigado por essa esperança que nos dás em meio ao paralítico como foi curado pelo Senhor. Que a paralisia espiritual, Pai, que às vezes açoita a nossa vida, possa ser dissipada pela santa presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Dá-nos esta bênção, nos auxilia para perseverarmos neste caminho e manter nossa vida ao Teu lado, a fim de sentirmos a Tua presença bem junto de nós. Te pedimos, ó Deus, essas bênçãos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, um ótimo dia em sua presença e até o próximo estudo, se Deus quiser.